Para falar sobre o conflito que já completou 9 meses, conversamos hoje com o jornalista Luiz Kawaguchi. Oi, Kawaguchi, boa noite para você. Prazer conversar com você nessa sexta-feira. Oi, Kalina, muito obrigado. É sempre uma honra poder participar aqui do Headline News 2. Boa noite à audiência toda. Bom, e chegou a hora, Kawaguchi, de acionar o nosso correspondente na Europa, Luca Bassani, que fez um resumão com os principais destaques do conflito entre Rússia e Ucrânia. Vamos acompanhar. Boa noite de sexta-feira a toda a nossa audiência. A capital ucraniana de Kiev, uma cidade de quase 3 milhões de habitantes, sofre grandes problemas relacionados ao seu sistema energético. Nós vemos que cerca de metade da população sofre com a falta de energia através dos racionamentos ou dos apagões totais que dominaram a capital após aqueles intensos bombardeios dos russos na infraestrutura energética do país, não só nas usinas produtoras de energia, mas também a todas as redes de distribuição para Kiev e outras grandes cidades do país. Inclusive, o próprio prefeito da cidade de Kiev, Vitaly Klitschko, já considerava uma evacuação parcial ou total da capital Kiev para outras regiões da Ucrânia, indo sempre em direção ao interior, onde a população conseguiria passar o inverno de maneira um pouco menos pior, se assim podemos dizer, considerando que as temperaturas têm caído bastante. Hoje mesmo já está por volta de 1 grau a temperatura na capital e na próxima semana estará por volta de -4, -5 graus. Então, realmente uma situação muito difícil, já que o aquecimento das casas e também o fornecimento de água depende da rede elétrica em muitos casos, já que o país ainda tem uma infraestrutura um pouco mais ultrapassada em relação a outros da Europa. A gente vê que os engenheiros ucranianos têm trabalhado diuturnamente para tentar reestabelecer todas essas redes elétricas, mas é muito difícil considerando o país tão grande em área como a Ucrânia e também os seus mais de 40 milhões de habitantes. A França disse que vai mandar geradores para a Ucrânia para ajudar de maneira emergencial, mas é muito difícil ter algum prognóstico positivo durante este momento em que a guerra na Ucrânia passa por novas instabilidades nesse setor infraestrutural com a aproximação do inverno. Ao mesmo tempo, nós vemos que a primeira-ministra da França, Elisabeth Borne, esteve aqui na Alemanha conversando com o chanceler Olaf Scholz sobre as questões energéticas, já que a França, apesar de ter uma rede elétrica bastante satisfatória, tem sofrido instabilidades após constantes manutenções. Então, os dois chefes de governo, se assim podemos dizer, fizeram um acordo no qual a Alemanha se dispõe a ajudar a França como uma nação parceira, uma nação aliada durante esse período de muitas dificuldades. Nós sabemos que não é algo exclusivo da França, outros países da Europa Central, como a Áustria, Itália, Polônia, Hungria, a própria Alemanha, que são altamente dependentes da Rússia para manter toda a sua rede elétrica funcionando, têm sofrido grande preocupação sobre como será esse inverno 2022-2023, dado também que os fornecedores são escassos durante esse período em que todo mundo no nosso planeta quer buscar energia barata para suprir as suas necessidades industriais, domiciliares e também energéticas como um todo durante esse período de inverno. Todas as atualizações relacionadas a isso nós voltaremos trazendo sempre para a nossa audiência em primeira mão. Luca Bassani, de Munique, na Alemanha, para a Jovem Pan News. Kawaguchi, vamos começar então com o primeiro tema que nos trouxe Luca Bassani, que Kiev tem sofrido com problemas energéticos por racionamento e apagão. Inclusive você está na Ucrânia, né? Nesse momento, chegou a ter dificuldade de comunicação. Foi por causa disso, Kawaguchi? Sim, é por causa disso. Essa semana foi muito séria, os blackouts aqui foram generalizados, principalmente a partir de terça-feira. Isso aconteceu logo após o que eu acho que foi a 7ª chuva de mísseis. A gente chama de chuva de mísseis os ataques que são feitos pela Rússia aqui na Ucrânia, porque nunca vem um míssil, 2 mísseis, eles mandam dezenas, o pico, o máximo que eles já mandaram foi 90 mísseis ao mesmo tempo. Para quê? Para poder saturar as defesas antiaéreas ucranianas, que são compostas aí de baterias antiaéreas alemãs, baterias antiaéreas americanas, italianas. E quando eles mandam muitos mísseis de uma vez só, alguns acabam passando, a maioria dos mísseis acaba sendo
abatida pelas defesas antiaéreas, mas alguns passam e destroem os seus alvos. Então, nessa última terça-feira, logo depois que o Parlamento Europeu fez uma votação declarando a Rússia como um Estado patrocinador do terrorismo, logo depois, horas depois, aconteceu mais uma dessas chuvas de mísseis, a 7ª desde o dia 10 de outubro, quando a Rússia adotou de forma mais séria essa estratégia de atacar a infraestrutura energética. E aí a gente teve, por exemplo, pela primeira vez em 40 anos, as 4 centrais nucleares ucranianas foram desconectadas do sistema elétrico. Isso é muito perigoso, porque quando uma usina nuclear é desconectada, ela também deixa de receber energia elétrica de outras fontes e corre o risco de superaquecer, ter um acidente nuclear. Mas com essas 4 centrais elétricas desconectadas ao mesmo tempo, começou a ter blackouts generalizados nas principais cidades aqui da Ucrânia. Aqui em Odessa, onde eu estou, em Lviv, em Jitomir, no centro do país, e ali lá no norte, a capital, Kyiv. Kharkiv também teve apagões generalizados. Era muito comum aqui antes em Odessa você ter os blackouts, mas eles serem um pouco mais amenos, por assim dizer. Por exemplo, faltava energia, as autoridades redirecionavam a energia elétrica, alguns bairros ficavam sem luz, outros bairros ficavam com luz e havia um rodízio. Mas dessa vez não, apagou tudo, apagaram todos os sistemas essenciais, hospitais, por exemplo, funcionaram só à base de gerador, e a cidade ficou inteira apagada. A gente via filas de pessoas nos supermercados para comprar água, porque também o sistema de abastecimento foi bombardeado, além do sistema elétrico, o sistema de abastecimento de água tem sido bombardeado, e falta de gasolina, porque as pessoas correram para os postos com medo de ser um blackout duradouro, e acabou a gasolina também. Isso ficaram 3 dias que a gente teve aí 2, 3 horas de energia elétrica. Hoje ela foi restabelecida no meio da tarde e ainda está segurando por aqui. Então é bastante complicada essa questão. Eu estava fazendo uma pesquisa aqui, essa questão de atacar centrais elétricas não é uma coisa nova. Você tem 2 formas, isso é um ataque à população, na verdade. Você tem 2 formas de atacar a população. Uma é você bombardear diretamente as áreas residenciais, que a Rússia também tem feito, e a outra é dessa forma indireta, você atacar a infraestrutura básica, a rede elétrica, a rede de hospitais, a rede logística, a rede de águas. E por que os estados fazem isso? Em geral, para tentar pressionar a população do inimigo, ou seja, você pressiona para que o inimigo se renda, para que o inimigo pressione o seu próprio governo para assinar uma rendição ou para assinar um acordo de paz. Nesse momento é a Rússia que está querendo a paz, porque está com dificuldade de manter os territórios que já conquistou. A Ucrânia está com a iniciativa no campo de batalha, ela está avançando. Então a Rússia quer um acordo de paz. Então a ideia da Rússia segundo os analistas, é bombardear essa população civil, para que a população civil fale para o governo do presidente Volodymyr Zelensky: a gente quer a paz, a gente não aguenta mais ficar sem luz. Só que historicamente isso nunca aconteceu. Se a gente for pegar, por exemplo, os primeiros ataques aéreos contra populações civis aconteceram na Primeira, na Segunda Guerra, para tentar quebrar o moral da população. Mas o que acontece geralmente é o contrário: a população acaba resistindo mais ao ataque. Se a gente lembrar, por exemplo, quando a Alemanha na Segunda Guerra bombardeou o Reino Unido, as pessoas se até juntaram mais contra os bombardeios, se tornaram uma resistência maior e até lançaram um contra-ataque que acabou, junto com os americanos, derrotando a Alemanha. Isso aconteceu, por exemplo, na Guerra da Coreia, na Guerra do Vietnã e na Primeira Guerra do Iraque. Os Estados Unidos bombardearam as centrais elétricas dos seus inimigos e destruíram praticamente 90% dessas centrais da Coreia do Norte, do Vietnã do Norte e do Iraque. Só que mesmo assim, esses países não se renderam, não teve a população
população não se insurgiu contra os seus governantes, muito pelo contrário, resistiram mais até a ação americana. Até que, por causa disso, na Segunda Guerra do Iraque, em 2003, os Estados Unidos nem bombardearam a rede elétrica. Então, essa estratégia que está sendo usada pelo Putin agora, ela parece bastante anacrônica. Nunca deu certo quebrar a moral de um adversário bombardeando, penalizando a sua população civil. Talvez a gente possa fazer uma conjectura que ele queira criar uma nova onda de refugiados para aumentar a pressão social na Europa. Aí talvez, mas fora isso, é mais um crime de guerra do que uma estratégia válida, uma estratégia que nunca se provou eficiente aí na história das guerras. Você não acredita que com a chegada aí do inverno rigoroso, sem eletricidade, sem energia, o que vai dificultar, piorar ainda mais a situação, esse elemento não faça com que Zelensky repense a respeito dessa rendição? Não, na verdade não. O que o Zelensky fez, ele foi criar o que ele chama de pontos de invencibilidade. O que é isso? É uma propaganda ucraniana, é claro, mas o que ele fez? Ele usou escolas, prédios públicos e colocou nesses 4.000 pontos aí espalhados pelo país, lugares onde as pessoas podem encontrar aquecimento durante o inverno, por exemplo. Tá faltando luz na minha casa. Muito do aquecimento das casas ucranianas é feito por eletricidade, não por gás. Então, por exemplo, está faltando luz na minha casa, já estou há dias, não tenho como me aquecer. Eu posso me dirigir a uma escola aqui perto. Eu pesquisei aqui perto da minha casa, da casa que eu estou instalado, onde que fica. É uma escola que fica mais ou menos uns 5 quarteirões aqui da onde eu estou, e lá tem aquecimento. Lá eu posso ter acesso à água, à comida, e tem um abrigo antiaéreo improvisado lá também. Então são o que eles chamam são pontos de sobrevivência que eles chamam dentro da propaganda ucraniana de pontos de invencibilidade, ou seja, eles estão criando pontos de apoio para a população. Em paralelo, o governo também está pedindo para essas pessoas, quem puder sair da Ucrânia durante o inverno, saia, fique pelo menos 3 meses em algum outro país e depois retorne, porque a energia que a gente vai ter aqui não vai ser suficiente. Então, existe aí um temor muito grande, inclusive já foi classificado aí como pela Organização Mundial da Saúde como que esse inverno vai colocar em risco milhares de pessoas. Por quê? Por causa de hipotermia, não vai haver pontos de aquecimento, por causa de intoxicação, porque muita gente vai usar lenha, vai queimar óleo, vai queimar diesel nos geradores para se aquecer. Então vai ser as vidas de milhares de pessoas vão ficar em risco. Aí você fala, então isso pode fazer a Ucrânia se render. Na verdade, não. A Ucrânia, pelo menos com as pessoas que eu tenho conversado aqui, as pessoas estão mais resilientes, falam, não, agora é hora não da gente se render, mas da gente atacar a Rússia, porque a Rússia ainda está desorganizada. Teve grandes vitórias aqui desde setembro, a Rússia está recebendo grandes derrotas, está sofrendo grandes derrotas no campo de batalha. Eles perderam muito território ali no nordeste do país, território que eles haviam conquistado, em Kharkiv. Agora perderam aqui próximo da onde eu estou a cidade de Kherson. Então, daquelas 4 províncias iniciais que eles invadiram lá em fevereiro, eles já perderam uma boa parte desse território. Eles estão tendo muita dificuldade de segurar ainda o que restou em suas mãos. Então, para a Rússia seria muito interessante ter uma trégua agora para reorganizar as tropas e não perder mais do território que ela anexou. E para a Ucrânia, pelo contrário, eles precisam continuar essa iniciativa, precisam continuar atacando, não dar sossego aí para as tropas russas, para que a Rússia não tenha tempo de se reorganizar e continue perdendo
território, ou seja, mais cidades sejam libertadas. É por isso que não tem nenhuma vontade do governo da Ucrânia, por enquanto, de se render. Muito pelo contrário, eles estão querendo conquistar cada vez mais territórios. Eles dizem que não vão parar até toda a Ucrânia ser libertada. E esse é o discurso que eles estão usando desde o início da guerra. Seria até muito difícil para os governantes agora falar, não, vamos dar um pedacinho ali, vamos deixar esse pedaço para a Rússia. Dificilmente eles não teriam apoio político à população, aí sim a população se revoltaria contra o governo. Então é esse o clima aqui, não tem nenhuma possibilidade de paz mesmo no inverno. Isso até dividiu algumas autoridades americanas. Por exemplo, o general Milley, que é o principal general americano, ele tinha falado, olha, no inverno é mais difícil combater, os combates tendem a ficar um pouco mais parados, a gente podia aproveitar essa época para tentar negociar a paz. Mas o maior apoiador aí da Ucrânia é o presidente Joe Biden, o presidente americano. E ele e os seus assessores diretos falaram, não, vamos continuar com o apoio, a Ucrânia tem que continuar avançando, tem que continuar lutando para expulsar a Rússia da totalidade aí dos seus territórios. Então houve algumas divergências entre os apoiadores da Ucrânia, teve países que preferiam aí uma negociação que a Ucrânia ceda os seus territórios, mas a Ucrânia, o Reino Unido e os Estados Unidos continuam aí resolutos, continuam apoiando a ideia de que agora é hora de atacar e não de negociar. Cal Augusto, quem está aqui conosco também, vai comentar sobre a guerra na Ucrânia ou te fazer perguntas, é o Marcelo Suano, nosso cientista político. Marcelo. Cal Augusto, primeiro, boa noite. É um privilégio poder conversar contigo. Para os meus alunos, sempre eu digo que toda vez que você faz uma reportagem ou faz um comentário, que eles devem pegar papel e caneta e anotar, porque é uma aula. Então, parabéns pelo... Sempre uma honra conversar contigo, Suano. Muito obrigado. Eu tenho umas perguntas para te fazer, na realidade. A primeira delas é bem interessante, porque o general Inverno, ele sempre foi um fator determinante para a Rússia, mas enquanto defesa, eu não sei, talvez essa seja a primeira vez na história que você está vendo o general Inverno sendo utilizado pela Rússia como um fator de ataque. Ou seja, ele está prevendo que o inverno, a Ucrânia possa ser inferiorizada ou fragilizada ao ponto dele ter tempo para se reorganizar, esperar chegar agora, depois a virada do inverno lá para março e tentar fazer uma nova onda. A pergunta que eu te faria é a seguinte, veja, nós temos que as 4 usinas, elas não estão inativas, mas elas estão com problemas de fornecimento de energia. Ainda assim, você tem alguma energia elétrica circulando. Parece que o Reino Unido apontou que ia fornecer geradores, parece que geradores para a Ucrânia, mas a pergunta que eu te faço é a seguinte, nós temos geradores de energia elétrica, esses geradores não são suficientemente fortes para gerar aquilo que é necessário para que a população ucraniana tenha capacidade de resistir ao inverno. E se a população sair, certamente dá para o Putin mais capacidade dele atacar, dizendo, eu não estou atacando civis, porque a população civil, ela saiu do território e agora só tem tropas ali, então, no caso, nós estamos numa guerra. E olha que coisa curiosa, uma vez eu estava conversando com um russo, faz muito tempo, e ele sempre falava que fazer bombardeios era coisa de americano. Eles sempre identificaram o bombardeio como algo inadequado, por quê? Porque coloca sob risco exatamente aquela população fragilizada. Toda vez que os americanos querem fazer, eles vão lá e bombardeiam, porque eles não têm o hábito de fazer o combate corpo a corpo. Isso não é para eles. Eles bombardeiam os outros e deixam as pessoas sofrendo. E eles estão fazendo isso, estão tornando a guerra total. Pô, bater na infraestrutura é necessário, bater na logística é necessário, porque eles descobriram que não tinha como enfrentar apenas o exército ucraniano, está recebendo suporte e está mostrando uma capacidade de combate que talvez os russos não imaginavam que isso iria acontecer. A pergunta que eu vou te fazer, você acredita que esse suporte que o Ocidente está dando para a Ucrânia neste inverno será suficiente para enfrentar o inverno? E ainda assim, o Putin terá a capacidade de reverter o quadro? Por qual razão? Porque, queira ou não queira, a situação do inverno vai colocar os ucranianos numa condição de penúria.
E ele terá capacidade, os russos terão capacidade de avançar, exceto se o seu exército estiver já todo ele fragilizado ao ponto de não ter capacidade de combate. Isso é algo que eu não sei, talvez você aí possa acompanhar. Essa é a primeira pergunta que eu te faria. Se o Putin teria capacidade de fazer isso. Outra, se porventura a Ucrânia recuperar os territórios conquistados, você acha que vai ser uma derrocada do governo russo? Porque queira ou não queira, isso não será um Vietnã, nem será um Afeganistão. Será muito pior. Será talvez a fragmentação do governo Putin. Eu acho que tem alguns pontos, Suano. Nesse momento, no campo de batalha, respondendo a tua primeira pergunta, a Rússia ela está num momento de desvantagem. A gente fala, não significa que a Rússia está perdendo a guerra, não é isso. A Rússia sofreu diversas derrotas desde setembro. Ou seja, eles movimentaram tropas aqui para o sul, onde eu estou, o ucraniano foi e atacou lá no Nordeste e conseguiu recuperar uma faixa muito grande. Isso foi possível, por exemplo, graças à inteligência que o Ocidente mandou para a Ucrânia. Falou, olha, ataca ali que o Putin está mais fraco ali. Eles atacaram e pegaram uma porção muito grande do território. Aí isso dá um impacto psicológico também nas tropas. Logo depois, eles sofreram vários reveses aqui na região de Kherson. Então, o que a gente viu muito soldado russo se rendendo, a gente viu muito depósito de munição e ponto de controle dos russos sendo bombardeados. Então, eles tiveram até que se retirar da área de Kherson. O que aconteceu? Por causa disso, isso leva a gente a pensar que a Rússia esteja tendo dificuldades. Em paralelo, a Rússia aumentou a sua mobilização no campo de batalha, na sua mobilização nacional. Ou seja, eles recrutaram mais 318 mil soldados. Então, o que eles estão precisando agora? Eles estão precisando se reorganizar para voltar a atacar. A Rússia está precisando de tempo, eles estão desorganizados, eles têm capacidade para voltar a atacar e retomar território, eles têm munição para isso, só que eles estão desorganizados, essa munição não está conseguindo chegar na linha de frente. Então o que a Rússia precisa é de tempo agora. Eles poderiam, de fato, eles estão fazendo esses ataques para dificultar a vida cotidiana e, como eu falei, penalizar a população ucraniana, e estão tentando se reorganizar. Então acho que sim, o general Inverno, como se fala, ele na verdade ele está sendo usado contra a população. Contra as tropas, ainda não. Na verdade, a Rússia, nesse momento, está sofrendo um momento negativo, está sofrendo ataques dos ucranianos. A gente tem aí, até mais ou menos um mês, o terreno ainda está meio lamacento, principalmente aqui no sul. Pelo final de dezembro, em janeiro, o terreno vai estar todo congelado, e aí, possivelmente, as ações militares se reaqueçam, tenha mais ação militar, porque é mais fácil você manobrar no terreno. Essa época aqui é a pior época por causa da lama, porque choveu muito. Para a gente ter uma ideia, está chovendo bastante aqui em Odessa agora, é madrugada aqui, lá em Kiev está nevando, então esse processo de congelamento do terreno é uma época que é difícil tanto para um quanto para outro exército avançar. Então, acho que sim, o Putin teria a chance de atacar depois militarmente, mas não nesse momento. Pelo menos é isso que está aparecendo. Os confrontos estão se concentrando agora na região mais do leste, na região de Donbass. Tanto as tropas que estavam aqui em Kherson da Rússia, quanto as tropas ucranianas foram movidas ali para o combate no leste. A frente sul diminuiu de intensidade de avanço de tropas, então a infantaria, a cavalaria foram todas mandadas, a maior parte parece ter sido mandada ali para o leste, e aqui no sul continua um combate mais estático, um combate de artilharia. Então respondendo a sua primeira pergunta, aparentemente Putin não tem estrutura para atacar agora, ele precisa de tempo para se reorganizar
e atacar mais para frente. E em relação ao governo dele, se ele perder todo esse território que foi anexado, alguns analistas, principalmente do Ocidente, acham que o regime poderia estar com seus dias contados, porque por dois fatores. Um deles, em primeiro lugar, eu não conheço nenhum governo autocrata que foi à guerra e voltou com uma derrota e continuou no poder. E o outro é que o governo Putin pode se desestabilizar, vendo aí um dos medos de Moscou era ter uma democracia funcional, bastante funcional logo na sua porta, que é a Ucrânia. Quem sabe os russos, vendo toda essa resiliência ucraniana, vendo que o sistema democrático funciona até para vencer a Rússia, talvez eles mesmos queiram o sistema democrático dentro do seu país. Essa é uma perspectiva do lado ocidental. É claro que tem muito russo que não pensa dessa forma, que acha que o sistema de governo deles é muito melhor. Mas eu acho que pela primeira vez o governo Putin está sob ameaça, até porque qual que era o trato do governo Putin antigamente? Era, olha, população, você não se mete na política e eu vou te dar prosperidade e estabilidade. Mas a partir do momento em que ele começa a recrutar e mobilizar tropas e tirar pais de família, maridos das suas casas e mandar para a guerra e essas pessoas morrem na guerra, aí acaba esse trato tácito que existia com a sociedade e a sociedade vai entrar na política e vai questionar o trabalho do Putin. Inclusive hoje o Putin se reuniu com mães de soldados e falou que eles são heróis que morreram pela Rússia. Então já está tendo uma pressão social contra o presidente Putin e ele já está sentindo isso a ponto de chegar e fazer ações midiáticas e falar, olha, quem morreu foi em nome da pátria, foi em nome da mãe Rússia. Então ele já está sentindo essa pressão. Eu aproveito aqui, convidar o internauta, convidar você, Suano, convidar a Kalina a seguir aqui os bastidores dessa cobertura que eu estou cobrindo estou colocando aqui filmagens, fotos pelo Instagram. O meu Instagram é Kawa, K-A-W-A, repórter. Então, quem tiver interessado, pegar algumas informações de bastidores, estou postando todo dia ali. Repete o arroba pra gente, Kawaguchi. @Kawa, K-A-W-A, repórter, tudo junto, Kawa Repórter. Eu agradeço aí, quem puder dar uma forcinha, dar uma olhada ali nos bastidores que estou cobrindo aqui pela Jovem Pan esse conflito. Assim que a gente encerrar o jornal, já vou te seguir.